amar foi um erro, foi um erro te amar, mas eu erro outra vez, se acaso precisar, por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz, por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Pra cá? É. Te amar foi um erro te amar, mas eu erro outra vez, se acaso precisar, por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz, por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Burrice é procurar felicidade no mesmo lugar que perdeu. Explica isso pro meu coração, que tá aqui batendo boca com a razão. Olha eu fuçando de novo na vida dela, olha eu lembrando, socorro, me livra dela. Aí já mudou o status, me tirou da lista de contatos, tá me dando trabalho, ai. Acorde aí, eu tive uma recaída, deu uma saudade daquele atraso de vida. Meu ex-amor tem outro amor, aí lascou. Identificação. Esta é a Rádio Imigrantes.
Imigrantes. Diadema, São Paulo, CYU 726. Rádio Imigrantes FM 87,5. Rádio Imigrantes, o tempo todo com você. A rádio que toca você. Que bate um bolão quando o assunto é futebol. As últimas informações sobre o seu time preferido, o nosso esporte amador e os últimos resultados dos campeonatos. Bola no centro da Imigrantes FM. O juiz apita. O início do nosso bate-papo está no ar. Imigrantes nos esportes. Imigrantes nos esportes. Apresentação: Equipe de Esportes Mestres da Bola. Imigrantes nos esportes. Brasil! Muito bem, meus amigos, minhas amigas. São 12 horas mais 5 minutinhos, com um pouquinho de atraso, mas enfim, estamos começando o programa Imigrantes nos Esportes de hoje, esta quarta-feira, meia frienta em São Paulo. Hoje, quarta-feira, dia 10 de abril de 2019. Está no ar mais um programa Imigrantes nos Esportes. Na bancada, eles, os mestres da bola, Rodrigo Cross. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rafael, aos ouvintes da Imigrantes FM. Hoje eu destaco o compromisso do Palmeiras pela Libertadores, hoje à noite, com um pouco de pressão, já que o time foi eliminado nesse final de semana e precisa dar uma resposta em campo. Vamos falar sobre isso e muito mais hoje. Tá certo. Uma boa tarde para você também, Rafael Azevedo, mais um dos componentes aqui da equipe Mestres da Bola. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Rodrigo, todos os ouvintes. Meu destaque vai para o Atlético Paranaense, mais uma vitória ontem na Libertadores. Encaminhou praticamente a sua classificação. Tá certo. Já que vocês estão falando aí os destaques na Libertadores, então vamos... Deixa eu ver aqui se eu tenho... Vamos aí para matéria do Felipe Osboril, trazendo aí notícias justamente da Libertadores das Américas. O torcedor do Internacional está rindo à toa. A equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann venceu nesta terça-feira o Palestino do Chile. 3-2 placar final. Brilhou a estrela de Paulo Guerreiro, que retornou à equipe do Inter depois de ter cumprido suspensão por uso de doping. Este foi o primeiro jogo dele na Libertadores e comandou a vitória do Inter. Roberto Melo, vice-presidente do Internacional, elogiou o peruano Paulo Guerreiro. Vou falar só na América do Sul, né, para não ir para outros países, mas acho que é o maior centroavante que tem nos últimos tempos. Então, depois de 8 meses parado, né, sem jogar, uma questão psicológica, questão física, e jogar o que ele jogou hoje, então vai nos dar muita alegria, mas volta a dizer, a gente tem que ter calma, ele vinha muito tempo sem jogar, é uma sequência que a gente tem que ter calma, né, para o jogador poder, aos poucos, né, confirmando tudo aquilo que a gente espera dele. Quem também entrou em campo na noite desta terça-feira foi o Atlético Paranaense, que bateu o Tolima por 1-0 e disparou na liderança do Grupo G da Libertadores. O gol da partida foi marcado por Bruno Guimarães. Além disso, o rubro-negro fechou com 100% de aproveitamento os jogos em casa nesta fase. Nesta quarta-feira, mais brasileiros em campo. O Cruzeiro recebe o Huracan no Mineirão às 7h15 da noite. A equipe de Mano Menezes é a líder do Grupo B, com 9 pontos conquistados, 3 jogos, 3 vitórias. O Grêmio de Renato Portaluppi encara a equipe do Rosário Central, em Porto Alegre. André vem aproveitando as chances que vem recebendo do treinador. O futebol é fase, né? Acho que, felizmente, estou tendo essa oportunidade, essa sequência esse ano com o Renato. A questão da assistência, já gostava de dar passes para gol, só que não estava acontecendo. Agora, mais entrosado, mais à vontade com a equipe está acontecendo. Acho que continuar nessa sequência, a gente sabe que quando as coisas começam a clarear, a gente tem que trabalhar mais ainda para se manter bem, porque o nível de cobrança aumenta. Então,
não pode relaxar, continuar assim para fazer bons jogos. Também nesta quarta-feira, o Atlético vai ao Paraguai encarar o Cerro Porteño, que é o líder do grupo E. O Atlético precisa da vitória para pensar em classificação. E o Palmeiras, em sua arena, o Allianz Parque, encara o Júnior Barranquilla, que já está praticamente eliminado da competição. A Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Osvoril. Tá aí, muito bem, muito obrigado a você, Felipe Osvoril. Mais uma belíssima matéria falando aí da Libertadores das Américas. O Rodrigo Cross, tá aí a Libertadores. Temos aí times brasileiros, uns muito bem, outros mais ou menos e outros mal pra caramba, como a equipe do Grêmio. O que você me diz aí, o seu balanço dessa Libertadores das Américas 2019, Rodrigo Cross? Ontem o Inter garantiu a classificação com uma vitória suada contra o Palestino. O time abriu 2-0, mas deixou a equipe chilena empatar ali. Conseguiu fazer o gol da vitória. Com o Guerreiro e o Nico Lopes agora no ataque, a tendência é que o Inter fique cada vez mais forte. Não acho que seja um candidato legítimo ao título, mas acho que pode sim dar trabalho durante a competição. O Atlético ganhou ontem, ganhou em casa de novo. Como destacado pela reportagem, está invicto na Libertadores em casa, mas jogou 2 jogos, contra o Tolima fora perdeu. Agora vai ter mais 2 jogos fora de casa, vai ser importante para o time arrancar pelo menos 1 ponto nesses jogos para garantir o primeiro lugar na classificação. Mas acho que também está bem encaminhado. O Cruzeiro já está praticamente classificado, é o melhor time do Brasil, não só na Libertadores, como talvez no ano. Agora, o Grêmio, a situação do Grêmio pra mim já é irreversível. Eu ficaria muito surpreso se o Grêmio conseguisse se classificar. Ali, na melhor das hipóteses, o time tem que tentar ficar em terceiro para ir pra Sul-Americana e lá na Sul-Americana buscar alguma coisa. Vai ter o Palmeiras hoje também. O Palmeiras vem pressionado, mas eu também acho que não vai ter grandes dificuldades hoje, por causa que é um adversário fraco em casa. O Palmeiras acho que leva esse jogo. E o Atlético Mineiro também tem uma decisão, só que o Atlético Mineiro, como venceu na última rodada, pode ser que venha com um pouco de moral, mas o jogo é fora de casa contra o líder do grupo e vai ter trabalho também e o Galo tá devendo. Tá certo, Rodrigo. Rodrigo, mais uma pergunta para você aí. Mudou muita coisa do Grêmio do ano passado, de 2018, pro Grêmio desse ano, 2019? O time ele não tá, principalmente agora na Libertadores, onde o time tem reais testes, né, diferente do Campeonato Gaúcho, onde enfrenta times inferiores, o time não tá rendendo. Isso vem até de uma questão do Luan também. O Luan foi afastado ali para recondicionamento físico, ficou meio mal explicada essa história. Aí o time sofreu a saída do Arthur, que até agora não foi reparada. E talvez o time ele já tenha atingido seu limite quando foi campeão da América e não creio que vá voltar a apresentar aquele ótimo futebol que apresentou. Mas era para estar jogando melhor, pelo treinador que tem, pelos alguns jogadores que tem, pelos reforços. O Diego Tardelli chegou e tinha que estar agregando mais do que tá. O Grêmio precisa dar uma resposta rápida, mas eu não acho que seja na Libertadores. Também não acho que é motivo para desespero, que ainda tem um ano longo, tem bastante jogos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o time vai entrar nas oitavas de final, vai vir forte para essas competições, mas a Libertadores o resultado precisava ser mais imediato e não foi, né? É isso aí, vem aí o Grenal, né? No estadual, Grenal. O Rafael Azevedo, as suas opiniões aí, trazer o Rafael Azevedo aqui no comando dos microfones para falar da Libertadores das Américas. O que você acha, o seu balanço até agora para essa Libertadores, principalmente se falando dos times brasileiros, o Rafael Azevedo? Olha, o Internacional, para mim, hoje conta agora com o melhor centroavante que joga no Brasil. Para mim, o Guerreiro, se ele jogar um futebol, estiver concentrado, ele para mim é o melhor centroavante atuando no futebol brasileiro. Conseguiu uma vitória ontem suada, lembrou até o jogo contra o River Plate, que saiu ganhando e deixou empatar, mas depois aí o Guerreiro conseguiu fazer 3-2. O Atlético Paranaense vem jogando um bom futebol em casa, a torcida comparece. Diferente do Boca, pegou um Tolima fechado, mas mesmo assim conseguiu um gol lá e conseguiu sua vitória. O Grêmio tem que ligar o sinal de alerta, porque já passou da hora de ganhar um jogo na Libertadores, porque se não ganhar hoje
praticamente já pode pegar as malas e sair da Libertadores. O Palmeiras, ele também tem que ligar o sinal de alerta, não tanto, mas tem que jogar concentrado, porque o Melgar vem logo atrás com 4 pontos, e o Palmeiras tem 6, e precisa ganhar um jogo para dar resposta para sua torcida após a eliminação no Paulista. O Atlético Mineiro também estava mal, mas conseguiu uma vitória. Agora eu acho que embalou o time, o Luan vem jogando bem, vai conseguir a classificação. Tá certo, Rafael Azevedo. Pode falar. Inclusive, Pedro, Rafael e ouvintes, a sede do Palmeiras hoje amanheceu pichada com protestos da torcida ali. Tinha palavras como fora Borja, inclusive sobrou até pra Leila, pediram fora Leila, que é a dona da Crefisa, falou que a Mancha Verde é vendida, que tá passando pano pro time. Então a situação já não tá agradável e é incrível como tem essa cobrança em cima do Paulistinha, né? Que é uma competição que eles tanto desprezam, né? Até eles serem eliminados. Despreza, mas quando não ganha, né? Tá certo. A torcida é revoltada, né? Revoltada pelo Palmeiras ter um elenco tão graúdo, né? Um elenco tão gordo, um forte elenco e não tá produzindo, né? Complicada essa situação. Sobrou até pra Leila, né? Patrocinador, que eles tinham que agradecer por ela ainda estar lá dando dinheiro pra eles com esse futebol triste que o Palmeiras vem apresentando. Inclusive do time do Brasil aqui, me parece que é um dos times de maior investimento, né? O Palmeiras e o Flamengo. Flamengo, os dois. E no entanto tá... Queria destacar ontem um jogador do Atlético Paranaense, o Bruno Guimarães, um moleque novo, tomou conta do meio de campo do Atlético Paranaense e começou, jogar agora e já tem 3 clubes da Europa atrás dele, que é o Lille, o Napoli e o Chelsea. Parece que já estão de olho no moleque. Tá certo. Bom, falamos aí da Libertadores das Américas, agora são 12 horas mais 16 minutinhos, então hoje tem Palmeiras, é isso? Isso, Palmeiras e Júnior Barranquilla. É o único jogo da Libertadores? Não. Não, né? Tem o Atlético Mineiro joga hoje, o Cruzeiro também, só o Flamengo joga amanhã. Contra o Huracan, né? O Grêmio é hoje também. Tá certo. Bom, beleza, vamos seguindo com a nossa programação, trazendo agora o futebol feminino. O futebol das meninas aí dá um destaque aqui, né? Nós gostamos muito de destacar e valorizar o futebol feminino do nosso estado e do nosso país. Imigrantes FM 87,5. A sintonia do esporte. Muito bem, imigrantes nos esportes. Vamos fazer o seguinte, já que nós vamos falar do futebol feminino, então vamos começar logo pela cidade de Diadema, né? O futebol feminino, temos aqui campeonato feminino também, organizado aí pela Liga de Futebol Amador de Diadema, no comando aí do seu Laureto. Parabéns aí por essa iniciativa, tá certo? Deixa eu ver aqui, abrir aqui o futebol feminino. Cadê aqui, rapaz? Aqui o negócio complicou aqui. E o futebol feminino aí, vocês têm acompanhado aí o Rodrigo e Rafael, principalmente aí o time do Boa Vista, que tá detonando, o time do Boa Vista tá voando no campeonato feminino, o Rodrigo Cross. E é importante ter esse espaço para elas também jogar aqui, né? O futebol da região às vezes abre portas para voos mais longos. Eu dou exemplo da Cristiane, que hoje está no São Paulo, o maior artilheiro da seleção, começou lá no São Bernardo. Então se começa aqui por baixo, ainda a gente negatia nessa questão de futebol feminino, mas é importante esse espaço para elas jogarem e desenvolverem o futebol. O campeonato feminino teve aí a partida entre entre o Boa Vista e Piraporinha, em 2 grandes equipes aí, Boa Vista e Piraporinha, tanto são boas equipes que mostraram no resultado, Rafael Azevedo, o Boa Vista empatou em 2-2 com o Piraporinha, viu, Rafael? Não poderia ser diferente, né? Porque é o líder jogando contra o vice-líder. O Boa Vista está com 21 pontos, o Piraporinha com 16. Muito boa essa campanha do Boa Vista, vem fazendo um grande trabalho. São 8 vitórias, se não me engano, em 7 jogos, alguma coisa assim. O Boa Vista? Isso. O Boa Vista são 8 jogos, né? 8 jogos, 7 vitórias. 7 vitórias, isso. 7 vitórias e 8 jogos. Um saldo de gol de 25 gols. Tá fazendo um grande trabalho.
Fizeram 30 gols, né, o Rafael e Rodrigo? Fizeram 30 gols e tomaram apenas 5 gols. E o Boa Vista está na frente aí, está liderando com 21 pontos. E o Piraporinha vem em segundo lugar com 16 pontos. Tá com cara de levar a taça aí, de ser campeão o time do Boa Vista, né? 87,5% de aproveitamento no campeonato. É digno de ser um time campeão. Tá certo. Esse aí foi o histórico do campeonato feminino aqui do município de Diadema, né? Me parece que o segundo do campeonato, o primeiro foi o ano passado. Estamos tendo aí a segunda edição do campeonato de futebol feminino de Diadema. Vamos partir agora para o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro de futebol feminino também, né? Tá na sua quarta rodada, tá certo? Na terceira rodada nós tivemos aqui o Corinthians vencendo o Internacional de Porto Alegre por 5-0. O Audax empatou com a Ferroviária em 0-0. O Santos meteu 8 no... Que time é esse aqui? O São Francisco da Bahia, 8-0. Tivemos o São José, aqui do interior de São Paulo, perdendo em casa para o Flamengo, né? A Ponte Preta empatou em 1-1 com o Vitória lá de Pernambuco. O Vitória da Bahia perdeu em casa, perdeu lá na Bahia por 2-0 para o Kinderman. De onde é esse Kinderman? Vocês sabem ou não? Kinderman. Também não conheço, não. Levantem, por favor, se possível. Não sei, viu? Minas Incesp venceu por 1-0 o Iranduba. E também tivemos o Foz da Cataratas vencendo por 2-0 o Esporte Clube Recife. Teremos na próxima rodada o Vitória enfrentando o Minas. Teremos o Internacional contra o São José. Ferroviária enfrentando o Foz. Teremos o Esporte pegando o Corinthians. O Kinderman, que o amigo Rodrigo está levantando de onde vai enfrentar o Santos. É da cidade de Caçador, no estado de Santa Catarina. Nossa, não ia saber nunca, viu? E teremos também o Iratuba enfrentando o Vitória da Bahia. O Flamengo pega o Audax e o São Francisco da Bahia pega a Ponte Preta. Classificação do Campeonato Brasileiro Feminino. Primeiro lugar o Flamengo com 9 pontos. Segundo lugar o Santos com 9 também. O Kinderman, olha aí o Kinderman, em terceiro com 9 pontos também. Então os 3 primeiros todos com 9 pontos. Aí vem o Audax com 7, Internacional com 6, Corinthians com 6, São José com 6, Foz do Cataratas 6, Minas com 3, São Francisco 3, Ferroviária 3 e Iranduba 1. No rebaixamento aí os 4 últimos, Ponte Preta com 1, Vitória de Pernambuco 1 também, e Vitória da Bahia 0 e Esporte Clube Recife 0. Me fale aí, Rodrigo Cross, sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Eu tinha citado aqui anteriormente, como a gente como no Brasil está engateando ainda nessa questão, a gente vê poucos times tradicionais relevantes do cenário nacional masculino na Série A1, né? Alguns estão iniciando seus projetos agora, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo, estão todos na Série A2 ainda, começando agora. Mas a gente vê alguns times aí de destaque, né? O Santos, acho que também tem um programa bem legal para o futebol feminino, já contou com a Marta, inclusive, um tempo atrás, lá, são conhecidas como as sereias da vila, né? É Isso. Importante para elas terem esse espaço. E é um campeonato equilibrado, né? Porque esses times aí, alguns, claro, sobram em relação aos outros, mas à medida que a competição vai funilando, vai ficando apertada ali. E é bom de se ver também, bom dar uma moral para elas, porque daqui a pouco, agora já mês que vem, ou daqui 2 meses, já tem o Mundial também já delas. E o Brasil vai precisar de toda a força possível, né? O Brasil que não tem um Mundial ainda, né? Não. Não conquistou nenhum Mundial. E a seleção, inclusive, vem de 9 derrotas consecutivas em amistosos, jogos oficiais. E esse talvez seja o último Mundial da Marta, né? E seria muito triste ver a Marta se aposentar do futebol sem ganhar um Mundial. A Marta se aposentar com um Mundial na mala, vai ficar muito legal, né? E lembrando aí que todo o Brasil só se lembra que o Brasil tem o rei do futebol, né? Mas vamos dar um destaque também que o Brasil tem a rainha do futebol, né, o Rafael Azevedo? Com certeza, ganhou várias bolas de ouro, era um exemplo para as meninas que estão começando. E no Campeonato Brasileiro tem que destacar esse Kinderman aí que ninguém conhecia.
tem que parabenizar esse time lá de Santa Catarina, porque Flamengo e Santos já vem com um trabalho aí realizado em outros anos. Tem que destacar esse time. E tem times femininos aí que já são campeões da Libertadores e tudo mais. E vem crescendo o campeonato feminino aqui no Brasil. Tá certo, Rafael. Beleza. Tá aí então o campeonato. Opa! O negócio aqui saiu alto, hein? Calma, DJ, calma, DJ. Muito bem, falando aí do futebol feminino, futebol brasileiro, campeonato brasileiro de futebol feminino. Vamos continuar então com o futebol feminino. Falamos do municipal, falamos do nacional, né? Também temos o campeonato estadual que aos poucos, né, tá crescendo bastante. O campeonato estadual de São Paulo, campeonato feminino, né? O Corinthians e o Santos, né, como sempre, montando grandes equipes, né, o Rodrigo Cross? Eles, em relação aos rivais, sempre estiveram à frente nesse quesito, sempre deram mais importância, como deveria ser, né? Mas só agora os outros times, até por uma medida da Conmebol, começaram a criar programas para as mulheres. E me entristece um pouco, me chateia um pouco o fato de a gente só se importar com isso agora, né? Nós, como eu digo, o Brasil. Mas pelo menos a gente começou a partir daqui em diante. A gente sabe que a gente precisa de uma boa base até para projetar títulos em seleções nacionais, tanto que algo que a Marta não teve, como a gente comentou aqui, ela já disputou várias competições e ela precisou jogar fora do país para ter uma base, para ter melhores fundamentos, uma bagagem melhor, porque aqui a gente engateava. A gente vê outros países até que não têm relevância no futebol masculino, como Estados Unidos, Suécia, Dinamarca, eles têm os programas de futebol feminino muito mais avançados que nós. Mas a gente tá começando agora, mas tá aí e vamos vir forte porque à medida que vai crescendo, vai obtendo resultados, os patrocínios vão aparecer e o futebol vai enriquecer e melhorar com medida do tempo. É uma pena que a Marta tenha que ter ido para fora, né? Para fora para desenvolver o futebol dela, já que aqui no Brasil não tinha campo pro potencial. Que ela tinha, né? Tem um texto dela que eu li um tempo atrás na internet, que ela escreveu uma carta para ela mesma mais nova. E você vê os perrengues que ela passou para começar a caminhada dela no futebol. Então ela jogava com meninos 4, 3 anos mais velhos que ela e ela arrebentava eles, jogava muito mais que eles. Pegava ônibus, ficava longe da família. Massacrava os meninos. Então ela teve que ralar muito. A gente já sabe que é difícil para um garoto ser profissional no Brasil. Imagina para uma mulher, então. Agora, quando as federações, as ligas obrigarem os times que são sócios a ter a modalidade feminina, eu acho que vai melhorar bastante, hein? Vai melhorar bastante, porque são muitos times, né, o Rafael, cadastrado, como é que se diz, ligados à Federação Paulista de Futebol, por exemplo. São muitos times, muitas equipes associadas. Então, se cada time desse associado for obrigado a ter a modalidade feminina, vai crescer e vai enriquecer muito o futebol feminino no Brasil. Concorda, Rafael? Concordo com você e falta divulgação, porque só no Imigrantes FM que a gente faz isso, né? Porque as grandes mídias aí não dão espaço para o futebol feminino. Futebol feminino, futebol amador, nas rádios por aí, nas grandes emissoras não tem vez, né, Rafael? Patrocinadores também, muito poucos. Falta bastante ainda, mas tá num bom começo. Mas quando o futebol feminino começar a crescer, quando acontecer isso aí que nós acabamos de falar aqui, as ligas obrigarem as equipes ter o futebol feminino, com certeza os patrocínios vão chegar. Vão chegar com certeza pelo crescimento do futebol, né? Porque hoje um patrocinador entra, mas ele não vai ter o nome divulgado em nenhuma transmissão, Exato. Ele não vai ter exposição nenhuma. Então isso é uma questão muito ampla, né? Isso tem que começar de algum lugar. Começou agora com os times tendo esse programa de futebol feminino. E aí à medida que for crescendo, uma hora ou outra eventualmente vai aparecer algum patrocinador. E no Campeonato Paulista destacar também o choque rei que teve Palmeiras e São Paulo. 2-2. Eu não assisti, mas deve ter sido um jogão. São Paulo agora contando com a craque Cristiane aí, atacante da seleção brasileira. O São Paulo acho que acordou agora e vai começar a investir bem no futebol feminino.
2-2 com os gols da Bianca, né? A Bianca fez pro Palmeiras, também pro Palmeiras a Carla. E pro São Paulo fizeram a Jaque e a Lari, né? É Lari o nome dela? Lari, eu acho. Lari de Larissa. Isso. Bom, tivemos a rodada do Campeonato Paulista, né? Do Campeonato Paulista aqui, deixa eu ver aqui. Tivemos... Peraí. Campeonato Paulista... Cadê aqui, rapaz? Campeonato Paulista de 2019. Tivemos aí no... Ela tá na segunda rodada agora, né? Começou o campeonato agora. Segunda rodada nós tivemos no sábado a Inter de Francana tomando uma goleada da Macaca, né? Ponte Preta ganhou de 3-0. No domingo nós tivemos a Ferroviária de Araraquara empatando em 1-1 com a Audax. O Palmeiras, como falou o Rafael, empatou em 2-2 com o São Paulo. O Santos ganhou do Taubaté por 3-1. O Juventus da Javali perdeu em casa para o São José por 2-0. E o Corinthians não tomou conhecimento da Portuguesa de Desportos e lá no Canindé venceu a partida pelo placar de 5-0. 5-0 para o Corinthians que sempre vem forte nos campeonatos femininos, né? Temos na classificação aqui do grupo 1 a Ferroviária com 4 pontos ganhos, o São Paulo em segundo com 4 também, a Ponte Preta vem em terceiro com 3, Palmeiras em quarto com 2 pontos, o Audax em quinto com 2 e a Inter de Francana não tem nenhum ponto. No grupo 2 nós temos o Corinthians em primeiro lugar com 6 pontos, o São José em segundo com 6 pontos também, o Santos em terceiro com 3, Taubaté em quarto com 1 ponto e em quinto lugar o Juventus com 1 ponto ganho. Portuguesa de Desportos ainda não somou nenhum ponto nessas duas rodadas. E na primeira rodada tivemos logo o clássico, né, o Rodrigo Cross, entre Santos e Corinthians. Né? Santos. Foi São Paulo e Palmeiras? Foi na primeira rodada? Primeira rodada, acho que nós tivemos Santos e Corinthians. Tá. Né? Santos, Palmeiras e São Paulo foi agora na segunda rodada. As duas primeiras rodadas já com clássicos, né? Isso. Importante também para testar a força dos times. Inclusive o Corinthians venceu o Santos por 3-1. Pode terminar, o Rodrigo. O Corinthians mostra ser forte nesse programa também como o Santos, né? Acho que para mim são os dois favoritos. São Paulo e Palmeiras estão começando agora. Acho que tanto o Santos quanto o Corinthians para mim são os principais favoritos para esse título. Tá certo. Só para completar aqui, na próxima rodada nós teremos na quarta-feira, hoje, né? Hoje, dia 10, o Audax pega a Ponte Preta. O jogo vai ser às 3 da tarde. No sábado, a Francana, né? A Franca, Inter de Franca, pega o Palmeiras. No domingo, o São José enfrenta o Santos. Taubaté pega o Corinthians. São Paulo pega a Ferroviária. E Portuguesa de Desportos enfrenta o Juventus da Javali. Importante aqui frisar, né? Que esses campeonatos é bom pelo seguinte, porque, veja bem, nós estamos aí com o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, então não vai faltar jogo para as meninas, né? Espaço vai ter também, mas também não pode, né, funilar o calendário e forçar muito delas, porque aí fica difícil, jogar toda quarta domingo, toda hora também arrebenta. Aí arrebenta, aí ninguém aguenta, né? Bom, vamos seguindo aí com a nossa programação, falamos então do futebol feminino que vem agraciando ao público a cada ano que passa. Programa Imigrantes nos Esportes, e deixa eu lembrar você, viu? A você, meu amigo comerciante, a você que tem sua marca, que tem seu produto, tá certo? Vamos investir no esporte da nossa região. Vamos investir no esporte, né, aqui do ABCD Paulista e dar um apoio cultural aqui com o programa Imigrantes nos Esportes, tá certo? Estamos aqui de segunda a sexta-feira, sempre do meio-dia até a 1 da tarde, levando a notícia, as principais notícias do futebol na nossa região. E nós precisamos de você. Tá certo? O comerciante, você que tem sua marca, você que tem o seu produto. Se você está ouvindo essa programação, com certeza o seu cliente está ouvindo também. Então vem para cá, dê o seu apoio cultural à programação de esportes aqui da Imigrantes FM. Ligue agora no telefone 95439-2511. É só entrar em contato. 95439-2511, que nós iremos até você. Bom, vamos passar agora, meus amigos,
falar do futebol amador aqui de Diadema, né? Então estamos aí o 9º campeonato da divisão especial aqui do nosso município. Tivemos a 5ª rodada, onde o Unidos da Vila venceu o 7 de setembro pelo placar de 3-1. O Boa Vista, que não está detonando só no futebol feminino não, hein, gente? Boa Vista pegou o Juventus e meteu 5-2. 5-2 para o Boa Vista, jogando lá no campo do Vila Alice. Tivemos lá no campo do Vila Alice também o Santa Terezinha enfrentando o Internacional, Esporte Clube Internacional. Se eu não me engano, esse time é aqui do Jardim da Mar, né? Empatou em 1-1. 1-1 foi o jogo desse final de semana. Aqui deu um piripaca aqui no... Logo agora deu um piripaca aqui no sistema, né? Seguindo aqui, o Vila Lídia perdeu em casa pelo placar de 4-1 para o 15 de julho. Tivemos o Jardim Donini vencendo por 2-1 o 15 Unidos. A Marivone, Jardim Marivone venceu o Tradição do Morro por 1-0. O Jardim Casa Grande empatou em 0-0 com o Furacão Futebol Clube do Jardim Promissão. Estrela Vermelha perdeu por 1-0 para o Vila Nova Conquista. Leão do Mar, isso aí eu tenho certeza que é aqui do Jardim Namar. Venceu por 2-0 o União Bandeirantes. Imperial venceu por 2-1 do Favela. Tivemos também o Jardim Casa Grande vencendo por 2-0 o Grêmio Favela. Não, essa é outra rodada, desculpa. Então a 5ª rodada vem até aqui. Imperial Futebol Clube 2, Grêmio Favela 0. Me diga aí, Rafael Azevedo, as suas análises aí para esse campeonato, a divisão especial do futebol amador de Diadema. É muito gostoso você assistir esses jogos. Tem jogos que é até melhor do que o jogo profissional. Como você disse, o Boa Vista vem bem também no campeonato, é líder do seu grupo. O Leão do Mar também vem sempre forte, mas sua torcida ela reclama. Liderando o grupo também. Mas ela reclama sempre que chega na semifinal e sempre cai. Tá na hora aí de ganhar um campeonato para sua torcida, né? Vem bem. Quando chega na fase final. Chega, parece o Corinthians antes de ganhar a Libertadores. E vai minha torcida aí pro time do 11 Unidos, que também tá bem no campeonato. Meus amigos estão lá jogando e também na torcida. E eu fico na torcida pelo 11 Unidos. O 11 Unidos que está na 3ª colocação do Grupo A. Vai bem também no campeonato. Tá certo. E no ano passado chegou na semifinal, perdeu na semifinal, mas esse ano vem forte de novo. Seu ponto de vista aí para o campeonato aí de Diadema, o Rodrigo Cross? Eu concordo com o Rafael, são jogos legais de se verem, é bom acompanhar esse futebol. A gente sabe que a várzea, não só aqui do ABCD, mas também do estado de São Paulo, é muito forte, vários jogadores interessantes para se ver. E é isso, é uma competição equilibrada, são times, claro, querendo vencer. E a tendência é, claro, que os jogos vão ficando cada vez melhores, cada vez mais disputados. Tá certo, Rodrigo. E é bom a gente destacar aqui o futebol amador, né? O futebol da várzea, né? Que tem o seu valor. O futebol da várzea, dessa galera tão sofrida, né? Dos trabalhadores, que verem no futebol, eles veem no futebol uma forma de diversão, né? Trabalha a semana toda, chega no final de semana, né? Se reúnem para tomar aquela cervejinha, assistir uma partida de futebol nos gramados da várzea. Isso é gostoso, é muito bacana, é muito, né, gratificante, né? E lembrando que o futebol da várzea está até mais gostoso de assistir do que do futebol profissional, né? Você, para ir no estádio de futebol profissional, você, né, tem que ir sem camisa de time. Você não pode nem colocar, se quer colocar uma camisa do seu time, que você tem risco de levar um monte de paulada na caminhada até o estádio, né? E a gente divulga aqui, faz questão de divulgar o futebol amador, porque a Rádio Imigrantes é uma rádio da comunidade, trabalha em prol da comunidade, tá certo? Então é muito bom informar. E a classificação da Divisão Especial de Diadema está da seguinte forma: nós temos o campeonato dividido em 2 grupos. No grupo A nós temos o Boa Vista em primeiro lugar com 13 pontos ganhos. Segundo lugar, o Unidos da Vila com 12. Em terceiro lugar, o time aí do Rafael Azevedo, 11 Unidos, né, com 10 pontos ganhos. Em quarto lugar, temos o Jardim Donini com 8 pontos ganhos. Em quinto,
o 15 de julho com 6 pontos ganhos. Sexto, Internacional com 6. 7 de setembro vem em sétimo com 5. Vila Lídia vem em oitavo com 4. Juventus vem em nono com 3. E Esporte Clube Santa Terezinha em último lugar com 2 pontos ganhos. No grupo B, o Leão do Mar, o time aqui do Jardim Namar, né? Leão do Mar Futebol Clube em primeiro lugar com 10 pontos ganhos. Estrela Vermelha com 9 pontos vem logo após em segundo lugar. O Vila Nova Conquista também com 9 em terceiro. Em quarto, o Imperial Futebol Clube com 9 também. Então aqui a briga está mais acirrada, hein, gente? Temos aqui em primeiro lugar o Leão do Mar com 10 pontos. E com 1 ponto a menos só, nós temos 3 equipes, né? Estrela Vermelha, Vila Nova Conquista e Imperial. Em quinto lugar nós temos o Casa Grande com 8. Sexto, o Marivone com 7. Sétimo, União Bandeirantes com 5. Aí vem o oitavo, Tradição do Morro com 4. Furacão do Promissão com 4 também. Em último lugar, o Grêmio Recreativo Favela com 3 pontos. E esse time aí, o Favela, também disputou a Copa Pioneer, né? Eles davam mais atenção para a Copa Pioneer, por isso que o time não tá tão legal aí na na especial de Diadema. Mas se eu não me engano também foram eliminados na Pioneer. Foram eliminados, né? Então nem Pioneer e terminaram aí não estando bem também no campeonato regional de Diadema, né? Programa Imigrantes nos Esportes. Equipe Esportiva Mestres da Bola. O time campeão da Rádio Imigrantes FM. Brasil! Rodrigo Cross, hoje, nessa quarta-feira, tem jogos da Copa do Brasil? O Santos joga hoje. Santos joga hoje? Meu Santos? O Santos joga hoje contra o Poxa Atlético vida. Goianiense, precisando reverter o resultado. Perdeu lá em Goiânia por 1-0. O jogo, se eu não me engano, é na Vila? Acho que é amanhã o jogo. A Vila já foi liberada? É amanhã, O deve jogo ser do amanhã, Santos é amanhã na porque... Vila. não pode ser hoje por causa que É hoje... na quinta-feira, 9h30. É porque hoje tem o jogo da Aliança, não podem ter 2 jogos na mesma cidade, no mesmo horário. Por isso que até o jogo do Santos e do Corinthians foi pra segunda-feira. Tá certo. Então quinta-feira Mas vai ser na Vila Belmiro, viu? hoje tem, acho que Chapecoense e Criciúma. Tem hoje que o primeiro jogo foi 3-2 pra Chape. Isso. E tem mais Hoje um joga também. lá em Chapecó. Jogo- Joga lá em Criciúma, quer dizer, Avaí e desculpa. Vasco também. Isso, Avaí e Vasco também. E me fugiu, tem acho que um outro. Acho que a maior... E não o sei mais- Fluminense que foi cancelado ontem por causa da da chuva no Rio de Janeiro vai enfrentar o Luverdense. Então veja bem, Avaí e Vasco vai jogar na ressacada às 9h30 da noite. Teremos aí o Criciúma contra a Chapecoense, né? Vai jogar lá em Criciúma às 7h15 da noite. E o Fluminense também, que vocês acabaram de frisar, joga lá no Maracanã, enfrentando o Luverdense. O primeiro jogo foi quanto desse Fluminense? Foi 0x0, né? 0x0. 0x0. Isso. Tem clássico nordestino aí também, vai ter Santa Cruz e ABC de Natal. Ah, é verdade, às 9h30. Acho É, que 9h30. o destaque Vai ser principal... lá no Arruda. Que eu destaco principalmente é esse jogo da Chapecoense contra o Criciúma também, rivalidade local lá. Foi um 3-2 na ida lá, que foi até especial para Chapecoense, porque foi depois da morte do Rafael Renzel. Chapecoense venceu aquele jogo e agora, jogando fora de casa, precisa manter essa vantagem aí, mas vai ser difícil, né? Clássico regional ali, tudo pode acontecer, ainda mais uma fase mata-mata, né? Cada vez mais a Copa do Brasil vai funilando, acho que tem só mais uma fase antes das oitavas. Então é a hora da verdade para esses times. Tá certo. O que você diz aí da Copa do Brasil, Rafael Azevedo? Agora vai ficando os jogos mais difíceis, né? E ainda tem aquele jogo do Vila Nova que tá esperando a Aparecidense, o Bragantino, porque não jogaram. Questão aquele jogo da Ponte Preta. Eu quero ver o time do Botafogo jogando fora de casa amanhã, porque dentro de casa conseguiu um empate, que foi um mau resultado. E jogando lá em Caxias, o Juventude é sempre forte com a sua torcida. Eu quero ver. E também o clássico nordestino, que o ABC ganhou a primeira do Santa Cruz. Santa Cruz sempre forte em casa, a torcida vai, comparece. E vamos ver se o ABC vai aguentar a pressão. E só para explicar também pro ouvinte da Imigrantes FM, depois essa é a terceira fase, depois dessa tem a quarta fase, para depois sobrar os times das oitavas, que acho que vão sobrar 5, se eu não me engano. E aí vão voltar os 8 da Libertadores, o campeão da Copa Verde, o campeão da Série B e o campeão da Copa do Nordeste do ano passado, para aí sim formar as oitavas de final. Aí vai ser sorteado lá os confrontos
mas vai afunilando cada vez mais a competição. Vai chegar a hora da verdade, né? A hora da verdade na Copa do Brasil, já que no começo são tantos times, né? Muito cheia a Copa do Brasil. Acho que essa é uma questão que poderia ser revista até, porque, por exemplo, o São Paulo ele foi eliminado pelo Talleres na primeira fase da pré-Libertadores e já entra nas oitavas de final da Copa do Brasil. Complicado, um regulamento aí que não dá muito pra entender, né? Algumas até eu concordo, tipo, colocar o campeão da Copa Verde, que é uma competição disputada ali entre os times do Centro-Oeste e do Norte, campeão da Copa do Nordeste, da Série B, porque esses times talvez não conseguiriam chegar em umas oitavas de final se disputassem desde o começo. Então é importante ter, afinal a Copa é do Brasil, tem que ter essa representatividade, né, de diferentes times de diferentes lugares. Agora algumas questões aí primeiro que eu já não concordo que vá 8 para Libertadores, aí os 8 caem para semifinal, para as oitavas de final da Copa do Brasil, mas enfim. Os times não entram com tanta disposição no Campeonato Brasileiro hoje em dia, mas... Porque uma oitava vaga no Campeonato Brasileiro hoje é motivo de comemoração, isso não tinha que existir nunca. Tá certo. Deixa eu dar um abraço aqui ao nosso amigo Jorge Guerreiro, que acabou de chegar aqui nos estúdios, tá certo? Jorge Guerreiro, grande incentivador, né, aqui das programações, tá certo? Sempre ajuda bastante as nossas programações aqui na emissora, com o seu conhecimento técnico, né? Um abraço para você, Jorge Guerreiro, e daqui a pouquinho ele entra no ar, né? Vai entrar no ar depois do programa de hoje, do esporte, Jorge? Tá certo, logo após o programa de esportes, Jorge Guerreiro entra no ar aqui com a programação musical da rádio Imigrantes FM 87,5. Bom, minha gente, falamos aí de bastante coisa no futebol amador, né? Falamos de Libertadores, falamos de Copa do Brasil, né? E um campeonato também que eu vou te contar uma coisa, hein? Que organização! Eu tiro meu chapéu para a organização dessa Copa Pioneer. Vou te contar uma coisa, o Sérgio, parabéns a você, Sérgio, por essa super organização. Hoje a Copa Pioneer é um dos maiores campeonatos de futebol da várzea do estado de São Paulo, com toda certeza, se não for o maior, viu? Vocês têm ideia de quantos times, ô Rodrigo Cross, quantos times se inscreveram na Copa Pioneer desse ano? Não, diga lá. Me parece que foram 80 equipes. Se eu não tiver enganado, foi 80 equipes. Você tem informação exata, Rafael? Não, também não tenho essa informação não. Bom, não sei se foi 80, foi aproximadamente isso aí. Mas dessas todas as equipes, agora nós estamos nas quartas de final. Né? Primeira rodada das quartas de final vai acontecer nesse dia 14, domingo, tá certo? Reunindo essas 8 equipes. Às 11h30 da manhã, nós vamos ter o time do Elite enfrentando o Amélia, né? É o Santa Amélia aí, tá aí, o Santa Amélia enfrentando o Elite. A Portuguesinha vai enfrentar o Irajá de Souza. E o Barro Branco enfrenta o Área do Verde, né? Área do Verde. O Sete Praias enfrenta o Milionários. São essas 8 equipes aí que vão fazer essa super quarta de final da Copa Pioneer, com certeza. Olha, casa cheia lá, viu? Os campos da várzea, ali do Parque Doroteia, ali da outra sede, mas esses vai ser todos no Parque Doroteia, né? Mas teve a outra sede aí, qual é o nome da outra sede mesmo? Acho que é o Santa Amélia. Doroteia, Santa Amélia, né? Isso. Doroteia e Santa Amélia, são as duas sedes. Todos os jogos, a torcida ia desde a primeira fase até agora, né? E com certeza o CDC do Doroteia vai lotar muitos torcedores durante todo o dia para acompanhar essa jornada de futebol da várzea. Jogos 11h30, jogos à 1 da tarde, às 2h30 e às 3h50, meu amigo Rodrigo Cross. E é legal porque nesses campeonatos sempre tem espaço para as duas torcidas, né? A gente citou essa questão do futebol profissional com o futebol amador. Lá as duas torcidas, apesar da rivalidade, de cada um querer ganhar, de ter essa gana mesmo de vitória, os dois conseguem ali se provocar de maneira normal e conviver, né, um do lado do outro, que é importante. Claro, sempre puxando pro seu time, né? Tá certo. Dando um abraço aí, deixar um abraço aqui, já que nós estamos falando da Copa Pioneer, né? Dar aquele super abraço ao Silvio Oliveira. Silvio Oliveira que, né, trabalha lá com a Copa Pioneer, é o narrador oficial lá da Copa Pioneer. Um abraço para você, Silvio Oliveira.
Bom, vamos lá então. Opiniões aí. Eu sei que vocês não acompanham, não tá acompanhando muito bem, tanto que eu também não acompanho muito bem, né? A gente não tem tanto conhecimento como o Silvio Oliveira tem da Copa Pioneer. Mas desses times aí, dessas 4 equipes da Copa, qual que vocês vê mais falar? Qual que vocês acham assim, pelo que vocês veem falar, qual é a que é mais forte aqui desses 8 aqui? Vamos fazer uns palpites aqui para ver se a gente acerta. Tudo que tem a sede lá, o Santa Amélia é sempre bem falado. Santa Amélia, né? Santa Amélia realmente forte aí. Realmente é um grande candidato aí ao título desse ano. E você, Rodrigo? Tanto que o Santa Amélia recebe os jogos, né, lá na região. Isso. É o seguinte, viu? Eu vou de Santa, eu acho que dá na final para esse ano. Tem muita probabilidade de dar o Santa Amélia e o Sete Praias. O Sete Praias vem muito forte nessa Copa Pioneer desse ano de 2019, viu, cara? Muito bem o Sete Praias. Eu acho aqui que dá entre o Santa Amélia e o Sete Praias nessa Copa Pioneer 2019. E lembrando aos nossos ouvintes que a final vai ser mais uma vez aqui, tá certo? No campo do Água Santa, viu? No estádio do Água Santa. Final da Copa Pioneer será aqui na Arena Inamar. E a final do ano passado eu tive acompanhando aqui na Arena Inamar. Lotou. Não sei se vocês estiveram presentes, mas lotou o estádio do Jardim Inamar, viu? Nem todos, né, os principais jogos do Água Santa talvez não deu público que deu na final da Copa Pioneer de 2018, viu? E é legal você ver os times entrando em campo para aquele ritual todo, parecendo até uma Champions League, lembra bastante. É bem legal. E o Água Santa também a gente não pode esquecer da origem, né? Que também começou como time de várzea. Então, time de várzea. É importante abrir espaço também no estádio do Inamar para eles. É verdade, eu estava vendo aí a história do Água Santa e nós vamos fazer uma matéria especial, né? Eu espero muito que o Água Santa vá para a final da Série A2 do Campeonato Paulista, porque nós vamos preparar uma matéria especial, um programa especial do Netuno, que é o time que merece, time aqui da nossa região, tá certo? Se o Água Santa for para a final, nós vamos fazer essa matéria especial para o Água Santa. Se o Santo André for para a final, nós faremos uma matéria especial sobre o Ramalhão, né, aqui do ABCD, tá certo? Bom, vamos dar uma paradinha aqui bem rápida, são 12 horas mais 52 minutinhos. Vamos abrir a nossa janela de apoios culturais, tá certo? E daqui a pouquinho a gente volta. E lembrando a você, mais uma vez, comerciante, você que tem seu produto, você que tem sua marca, junte-se a nós. Faça parte dessa família do esporte aqui na Rádio Imigrantes FM. Anuncie conosco, 95439-2511. Cosméticos, a empresa perfumaria que mais cresce no país, convida você a fazer parte do nosso quadro de colaboradores. Venha ser um líder em expansão, trabalhando com as melhores fragrâncias dos perfumes importados mais vendidos no mundo e a qualidade das melhores grifes. São perfumes com 33% de essência e fixação na pele de 12 a 24 horas. A oportunidade que você esperava para trabalhar nas horas vagas com produtos da mais alta qualidade e os preços mais baixos do mercado chegou. São milhares de pessoas se dando bem em todo o Brasil na Amei Cosméticos, a empresa com as melhores comissões em diversas formas de ganho. Na Amei você ganha 100% com suas vendas diretas, 30% sobre as vendas da sua equipe, bônus por indicação do primeiro ao 10º nível, além de ótimas premiações no plano de carreira. Estamos cadastrando pessoas de ambos os sexos em todo o Brasil. Cadastro inteiramente grátis. Venha você também fazer parte desta grande família. Não é necessário experiência nenhuma, basta ter vontade de vencer. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo no WhatsApp 954392511 com código de área 11 São Paulo e peça o nosso plano de negócio sem compromisso. Amei Cosméticos, a mais amada do Brasil. 954392511 DDD 11 São Paulo.
Locuções. Brasileiro só Produzimos e Palmeiras. O Grêmio gravamos também joga hoje. vinhetas comercial para rádio, TV e carro de propaganda. Fazemos locuções em lojas, transmissões de jogos, shows e eventos em geral ao vivo, divulgações em rádios e carro de som. Tudo o que você precisa para que sua empresa, comércio, produto ou marca de qualidade chegue ao seu cliente está aqui. Pedro Santos Locuções. Nossa satisfação é o seu sucesso. Ligue agora e marque uma visita com um de nossos representantes. Telefones 954392511 ou 947760957. Rádio Nextel 107*19866. Pedro Santos Locuções, para você sair na frente da sua concorrência. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Muito bem, tá aí nossa janela. Nossa janela de apoio cultural, tá certo? Às 12 horas mais 56 minutinhos, faltam só 4 minutos para o encerramento do programa. Então, em homenagem à torcida que tá furiosa, em homenagem à torcida que pinchou as paredes do estádio, tá certo? Em homenagem à sofrida torcida do Palmeiras por ter perdido a vaga do Paulistão para o São Paulo. Vamos falar do jogo de hoje, quarta-feira, às 9h30 da noite, e o Palmeiras enfrenta o Júnior de Barranquilha, o Rodrigo Cross. Palmeiras que deve ir a campo com... Tá ligado, né? O Palmeiras que deve ir a campo com Everton, Gustavo Gomes, Luan, Diogo Barbosa e Marcos Rocha, Felipe Melo, Bruno Henrique, Ricardo Goulart, Dudu Scarpa e Daverson. Acho que só 2 mudanças, né? O Marcos Rocha entraria no lugar do Mike e o Diogo Barbosa no lugar do Victor Luiz em relação ao clássico contra o São Paulo. O Palmeiras precisa ganhar, né? Pressionado, sim. Acho que mais até pelo futebol que tem apresentado aqui propriamente pelos resultados da Libertadores. O time tá com 6 pontos, se ganhar praticamente garante a classificação também. Mas precisa jogar e melhor, precisa jogar bem. Precisa apresentar um bom obrigação futebol. De ganhar, né? Obrigação de ganhar e de apresentar um bom futebol. Afinal Confesso de que contas... também não gosto da escalação do Palmeiras, não gosto de Ricardo Goulart e Daverson juntos, né? Mas é o Felipão, a gente não esperaria nada diferente, nada inovador dele, né? O Felipão e aquela velha maneira, velha forma de escalar os seus times, de armar os seus esquemas táticos, né? E lembrando que o Palmeiras vai jogar contra o último colocado do grupo F, né, o Rafael Azevedo? Isso, o Júnior Barranquilla não tem nenhum ponto no campeonato. Também não gosto do Daverson no time, pra mim ele apresenta um futebol muito baixo pra camisa, o time do Palmeiras. O Arthur tá pedindo passagem, o Felipão não coloca o menino pra jogar, não sei porquê. Você esqueceu de falar, falando do Palmeiras, em homenagem a Antônio Eustáquio. Antônio Eustáquio, grande Antônio Eustáquio, um abraço pra você, Eustáquio. E é vencer ou vencer, até o empate ficaria ruim pro Palmeiras, mas creio que se entrar concentrado, não haverá dificuldades, porque vai pegar o último colocado do grupo e vai conseguir uma vitória aí pra dar uma acalmada na sua torcida. Agora, o Palmeiras deve ganhar de uns 2-0. Agora eu vou te falar uma coisa, se o Palmeiras não ganha esse jogo aqui, a torcida enlouquece, hein? Contra o Júnior Barranquilla em casa, vindo de uma eliminação em um clássico. Louco. Né? Só para você ter ideia, meu amigo ouvinte, nós temos no grupo F, que é o grupo do Palmeiras, em primeiro lugar o São Lourenço, com 10 pontos, inclusive era para estar o Palmeiras, né? O Palmeiras perdeu a liderança, né? Tinha a oportunidade de ganhar do São Lourenço, jogando lá, né? E perdeu por 1-0, aí perdeu a liderança, né? Então, liderança que pode recuperar agora com esse jogo contra o Júnior de Barranquilla, né? Então temos em primeiro lugar o São Lourenço com 10, o Palmeiras está com 9, não consegue, né, tomar nessa rodada. 6, né? Ou com 6, quer dizer. O Palmeiras está com 6, não consegue passar à frente do São Lourenço ainda nessa rodada, né? Em terceiro lugar o Melgar
com 4 pontos ganhos, e o adversário do Palmeiras, o Júnior Barranquilla, está com 0 ponto, nenhum ponto somado até agora no campeonato, né? Então o Palmeiras tem por obrigação de vencer essa partida, tem por obrigação de golear nessa partida, tá certo? A situação do grupo não é ruim, o que gera desconfiança mesmo é o desempenho do time, que está sendo horrível nos últimos jogos. Pois é, em ambos os campeonatos, né? Complicado. Bom, minha gente, é final do programa, já são 12 horas mais 59 minutinhos, né? Vamos nos despedirmos dos nossos ouvintes. Suas considerações finais, Rodrigo Cross. Boa tarde, Pedro, boa tarde, Rafael, boa tarde aos ouvintes da Rádio Imigrantes FM. Minhas considerações vão ser mesmo para essa questão do Palmeiras, de como ele entra depois dessa eliminação, entra pressionado pela primeira vez no ano. Acho que o time vai sair bem, até por causa do adversário que enfrenta. E amanhã, com certeza, a gente está aqui para discutir isso e muito mais. Até amanhã. Tá certo. Rafael Azevedo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Rodrigo. Todos os ouvintes da Imigrantes FM. Agradecendo mais a oportunidade. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã debatendo sobre futebol. Tá certo, tá aí. Muito obrigado a vocês, meninos. Rafael Azevedo, Rodrigo Cross. Muito obrigado a você, meu amigo ouvinte, que nos dispensou essa hora aqui nos fazendo companhia, tá certo? Amanhã tem mais programa Imigrantes nos Esportes ao meio-dia. Um abraço a todos. Continue aí na nossa programação. Vem aí ele. O meu amigo Jorge Guerreiro com a sua programação musical. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Imigrantes nos Esportes. A bola volta a rolar aqui na Imigrantes FM no próximo programa, com a equipe esportiva Mestres da Bola. Um abraço e até lá! Esta é a Rádio Imigrantes, Diadema, São Paulo, CYU 726. Rádio Imigrantes FM 87,5. Rádio Imigrantes, o tempo todo com você. Ouça Rádio Imigrantes 87,5 em qualquer lugar.